E se parte da nossa história tivesse sido reescrita não por um cronista, mas por uma obra de arte? Foi isso que aconteceu com os painéis de São Vicente. Um conjunto de pinturas que, desde a sua descoberta, tem vindo a alterar silenciosamente a forma como olhamos para o passado português. Os painéis foram encontrados em 1882, restaurados e apresentados ao público em 1910, num momento politicamente carregado, a transição da monarquia para a república. Quando surgiram, praticamente nada se sabia sobre eles. Apenas 6 grandes tábuas pintadas com 60 figuras que pareciam demasiado reais para serem apenas simbólicas. Uma delas, um santo vestido de vermelho, aparecia 2 vezes. À primeira vista, apenas uma personagem parecia reconhecível. A figura, tradicionalmente identificada como o infante Dom Henrique. Durante décadas, essa leitura foi aceita quase sem discussão. Mas hoje, mais de um século depois, há investigadores que defendem que essa figura não é o infante. E se isso for verdade, então uma parte significativa da iconografia associada aos descobrimentos, incluindo monumentos e manuais escolares, pode estar assente numa leitura errada. Para perceber porque é que isto importa, temos de recuar ao período em que esta obra foi pintada, a meio do século XV. Recentemente, uma universidade alemã realizou uma análise científica à madeira dos painéis, apontando mais concretamente para o ano de 1445. A indumentária e armaria das personagens correspondem também a esse período. O pintor régio dessa época era Nuno Gonçalves, a quem é geralmente atribuída a autoria dos painéis de São Vicente, até porque existia outra pintura chamada São Vicente de Saragoça. Tem basicamente o mesmo rosto do santo dos painéis, também atribuída a Nuno Gonçalves. Uma assinatura alguns perdida nos painéis coincide com a do pintor. Por isso, embora sempre com contestação, sabemos quando foram pintados e quem os pintou. Portugal vivia uma fase de forte expansão militar e política. O rei era Dom Afonso V, Afonso, para os amigos, um monarca profundamente envolvido em campanhas no norte da África e em conflitos com Castela, com ambições que iam muito além das fronteiras do nosso reino. Dom Afonso V foi rei durante muito tempo. Foi um dos homens que mais tempo teve o título de rei de Portugal. Não tinha mãos para agarrar na roda do destino. Por isso, foi um rei profundamente infeliz. Talvez nos reis de Portugal, de todos eles, nenhum tenha tido um reinado tão triste, tão doloroso, como o rei Dom Afonso V, que passou à história com o cognome de o Africano. A teoria mais credível nos painéis é de que o rei Afonso seja a pessoa ajoelhada perante o santo, uma vez que, naquela época, apenas os reis podiam ajoelhar com um joelho. E como Gonçalves era o pintor do rei, faz sentido que o coloque em destaque perante o santo, sob pena de perder a cabeça. A certeza relativamente a personagens só podemos ter 2 ou 3 ou 4 mesmo, muito rigorosas. Em primeiro lugar, talvez a figura que está ajoelhada no painel dito do infante, não é? Essa parece-nos ser inevitavelmente Afonso V, não é? Pela figura, pela importância que ela tem no painel, por estar ajoelhado com um só joelho em terra, o que era privilégio dos reis ou regentes. Mas há um episódio anterior que pode ser crucial para entender o sentido destas pinturas. Foi durante o reinado de Afonso que Portugal consolidou posições em África e descobriu as grandes minas de ouro da Guiné, lançando bases económicas que sustentariam o império dos séculos seguintes. Cerca de 10 anos antes da data provável dos painéis, 2 tios do rei, os infantes Dom Henrique e Dom Fernando, lideraram uma expedição para conquistar Tânger, em Marrocos. A campanha foi um desastre. O exército português foi derrotado e Dom Fernando ficou refém dos mouros. Em troca da sua libertação, exigiram a devolução de Ceuta. O infante Dom Henrique aceitou, mas Portugal não cumpriu. Dom Fernando morreu em cativeiro. Esse episódio, como lembra o professor José Hermano Saraiva, foi profundamente marcante e terá levado a que o infante Dom Henrique se refugiasse no Algarve, longe da corte, desenvolvendo as bases para a partida dos portugueses pelo mundo. O que é que o infante Dom Henrique veio fazer para o Algarve? Quando ele veio, foi em 1443. Isto era completamente deserto. Exatamente nesse ano, em julho, morreu o infante Dom Fernando. Morreu tragicamente na masmorra de Fez e morreu por culpa dele. Ele era o grande responsável da agonia e morte daquele irmão mais novo. E toda a gente entendia isso.
Ele era, portanto, apontado certamente, apontado como um Caim, e era uma razão para sair da corte. Para a mentalidade do século XV, o assassinato de Dom Fernando era mais do que uma tragédia política. Era um escândalo religioso. Um infante de Portugal morrer sem sepultura cristã era visto como um pecado coletivo que precisava de redenção. É neste contexto que surge uma das interpretações mais persistentes dos painéis, a de que terão sido encomendados como um gesto de expiação, uma tentativa de reconciliação simbólica com São Vicente, padroeiro oficial da Diocese de Lisboa. Há quem sugira também que representam arrependimento por outras situações associadas ao rei Afonso, como ter visto a sua mãe ser recambiada para Castela ou quando mandou matar o próprio tio, Dom Pedro. Por isso, quase sempre se assumiu que as figuras centrais das pinturas representassem São Vicente a perdoar o rei. Contudo, desde cedo, alguns investigadores levantaram dúvidas sobre essa identificação, como é o caso do pai do próprio José Hermano Saraiva, num livro publicado em 1925, onde afirmava que a figura central não era São Vicente, mas sim o Dom Fernando, a quem o povo passou a chamar de Infante Santo, por causa da terrível morte às mãos dos mouros. Apesar da indicação de que poderia ser Dom Fernando, a teoria que permanece mais credível ainda hoje é que é mesmo São Vicente. Quando os painéis foram apresentados ao público pela primeira vez, em 1910, estavam dispostos como duas obras independentes, cada uma centrada numa figura do dito santo, sugerindo dois momentos distintos da história portuguesa. Durante décadas, essa disposição foi aceita como natural, em grande parte porque não havia qualquer indicação de como o conjunto deveria ser apresentado. Essa incerteza atraiu a atenção de artistas modernistas portugueses, como Almada Negreiros, Santa Rita Pintor e Amadeu Sousa Cardoso. Mas foi apenas em 1950 que Almada conseguiu convencer parte da comunidade académica de que os painéis estavam mal montados. Usando princípios geométricos rigorosos, defendeu que os dois quadros que continham um santo não faziam sentido separados e que deveriam estar lado a lado, com os restantes painéis organizados à sua volta. Mais ainda, segundo os seus cálculos, o conjunto original poderia incluir painéis adicionais, incluindo o do Mártir São Vicente, colocados por cima dos que conhecemos de forma a integrarem o altar da Capela Mor da antiga sede de Lisboa. Apesar de apenas se exporem 6 painéis, é a ordem que Almada sugeriu que ainda vigora nos dias de hoje. Mas essa reorganização não resolveu nenhum mistério. Pelo contrário, ao alterar a forma como vemos a obra, tornou ainda mais evidente que aquilo que julgávamos conhecer pode não ser exatamente o que sempre nos disseram. O problema principal existe numa crónica da Guiné que existe na Biblioteca Nacional de Paris, que tem este mesmo retrato, curiosamente invertido, como se fosse uma chapa fotográfica invertida, e que por baixo tem a famosa divisa do Infante Dom Henrique, Talão de Bienfaire. Ora, perante essa identificação é muito difícil contestar em absoluto que esta figura não seja efetivamente o Infante Dom Henrique. Uma dessas narrativas que pode não ser verdade é a de que o homem de bigode e chapeirão é o Infante Dom Henrique. Dizia-se que era, porque quando os painéis foram descobertos, já existia uma imagem anterior bastante semelhante, dado como certo tratar-se do infante. Era uma imagem inserida nas Crónicas da Guiné, um texto escrito precisamente quando todas estas figuras eram vivas. E esse texto tem acoplado a uma foto de um homem do chapéu, como sendo o Infante Dom Henrique. Porém, segundo novas investigações, essa mesma imagem que existia poderá ter sido inserida depois, e fruto de alguma confusão, representar outra pessoa que não o Dom Henrique. Por exemplo, para o historiador Fernando Branco, Dom Henrique está representado nos painéis, mas não é o de bigode. Começamos aqui a ter uma questão: quem é aquele homem que está na legenda? É o Dom Henrique ou o Dom Pedro? Meus amigos, apresento-vos o verdadeiro Infante Dom Henrique. Este é que é a figura do Infante Dom Henrique. É sim um dos cavaleiros que surge no painel número 4. E para isso, baseia-se em vários aspectos, como a indumentária, mas sobretudo porque as feições do rosto são praticamente idênticas às encontradas no túmulo do Dom Henrique, e também por este ter sido descrito naquele tempo como tendo o cabelo branco levantado. Bem, a verdade é que não se sabe a verdade, e Portugal continua a identificar o infante como sendo o homem de bigode e chapeirão. Então, se não é o infante, quem é esta figuraça? Fernando Branco diz que é o tio de Afonso, o Dom Pedro, mandado assassinar pelo sobrinho rei. E a inserção da sua figura em destaque serve como arrependimento ao jovem Afonso. A minha posição clara é que esta figura que nos aparece
na iluminura da Crónica de Ninguém é o infante Dom Pedro, irmão do infante Dom Henrique. E porquê é que ele tinha esse traje? Porque era precisamente o traje que se usava na Borgonha. E ele passou uma temporada na Borgonha. Bem, prossigamos. No dito painel dos cavaleiros, supostamente encontram-se ainda outros infantes, tios do rei Afonso. Isto por causa das indumentárias, armaria, símbolos e também porque a narrativa assim o ditou. Outra figura possivelmente identificada, desta vez no painel número 6, será a de um judeu famoso naquele tempo, Isaac Abravanel. Curiosamente, 15º avô do famoso e malogrado magnata brasileiro, Silvio Santos. Há ainda outra figura identificável como responsável da igreja, com alguns a dizerem tratar-se de Dom Álvaro de Abreu, bispo de Évora, por este ter sido o religioso que acompanhou os infantes durante o desastre de Tânger, onde morreu o infante santo. E por falar no infante santo, onde anda ele nos painéis? Para além da teoria do José Saraiva, que diz que o infante é o próprio São Vicente, o que é mais aceito hoje em dia é que Dom Fernando é um dos cavaleiros, por ter semelhanças físicas com a descrição que existe sobre ele e também por causa do capacete, onde parece refletir-se uma janela moura, semelhante às que existem no local onde foi aprisionado em Marrocos. O historiador Fernando Branco, por sua vez, diz que Dom Fernando é esse tal cavaleiro, mas ao mesmo tempo é também o rei ajoelhado, aparecendo 2 vezes nos painéis, como santo. Para o historiador, o rei Afonso é o jovem que surge ao lado, por ser uma criança com direito a usar espada, privilégio atribuído aos reis. Pois é, eu não sei a verdade, mas também tenho algumas teorias. Acredito que o santo principal seja de facto São Vicente. E acredito que a pessoa que está ajoelhada é o rei Afonso. A figura mais jovem, por sua vez, será o filho do rei Afonso. Por detrás deve estar um jovem, aliás não é um menino, eu chamo a atenção, é um pormenor que tem sido muito pouco sublinhado. Ele tem maçadadão. Portanto, é seguramente um adolescente, não é uma criança. Portanto, estamos a olhar para um jovem com a maçandadão, portanto, claramente é um adolescente, que é provavelmente o futuro Dom João II. Mas estou inclinado a acreditar que o infante Dom Henrique é mesmo o cavaleiro, e não o homem de bigode e chapéu. Mas isso é puxar outro novelo, e honestamente, eu não estou para ficar maluco por causa de um vídeo. Foda-se, um Feliz Natal a todos. A representação mais conhecida é a que atribui ao infante a figura que tu lhe apresentas, eu já tinha ouvido, como a do infante Dom Pedro, começando desde logo da estátua do infante Dom Henrique em Lagos, e imagino que noutras estatuárias. Portanto, a adoção desta tese significaria substituir a estátua ou ir lá muito simplesmente colocar o nome por baixo de infante Dom Pedro e colocá-la porventura noutro sítio, porque ali em Lagos, quem faz sentido que lá esteja. Sim, imagino por todo o lado. Mas mistério no sentido em que habitualmente na literatura sobre os painéis fala de mistério, eu diria nenhum. Não é? Porquê? Porque começo já por dizer, há 50 documentos que desta obra, direta ou indiretamente. E, portanto, muitas vezes aquilo que se fala em Mistério dos Painéis é quando se quer ignorar o que esses documentos dizem e tentar imaginar mais uma teoria que diria que isto é os painéis do Infante Santo, os painéis de São Crispiniano, enfim, uma série de teorias que normalmente ignoram os tais 50 documentos que existem falando direta ou indiretamente deste conjunto.